Muito bem, uma satisfação mais uma vez estar aqui em mais uma aula aqui do nosso treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection, Reconexão Profunda, tá? Nós estamos no módulo 2, hoje vai ser a quarta, não, vai ser a quinta aula, tá? Do módulo 2. Deixa eu só confirmar isso. Isso, hoje vai ser a aula número 5, tá? Eu espero que você esteja gostando, que você esteja investindo tempo mesmo em digerir todo o conteúdo que está sendo apresentado aqui. Alguns acham, ai, mas está sendo lento, por que não vai já nos pontos em questões? Não adianta, aqui nós vamos fazer um trabalho, certo? Sistemático, desde a base até os assuntos mais complexos e mais avançados, tá? Vamos entender uma coisa, tudo isso está sendo construído por quê, Ronaldo? Porque, na verdade, o que o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, falou? Ele falou que nós iríamos seguir os seus passos. Jesus ensinou a verdade sobre Deus, sobre ele, sobre os propósitos de Deus, e ele disse que os seus seguidores, que os genuínos seguidores dele, iriam fazer a mesma coisa, iriam compartilhar. Por isso que eu estou compartilhando no início. Ronaldo, por que você está fazendo desde o início? Porque, na verdade, o que acontece é uma confusão muito grande. Nós vamos, daqui algumas aulas, nós vamos entrar e entender profundamente o que aconteceu, o que o inimigo fez para que as pessoas não conseguissem entender de uma forma clara as doutrinas sagradas, as doutrinas que levam vida, que estão contidas na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque esse ser, ele sabe que ele não vai ter mais eternidade. Ele já foi eterno e não vai ter eternidade. Ele vai ser eliminado. Então, em outras palavras, ele quer eliminar o máximo número possível de pessoas junto com ele. Só que o Criador, ele disponibilizou para todas as pessoas que desejam. Isso pode ser encontrado? Pode. Eu já falo para você, não é dentro do sistema religioso tradicional. Então nós estamos mostrando isso de uma forma muito aprofundada para as pessoas. Eu espero que você esteja entendendo, tá? Nesse módulo 2, para você ter uma ideia, por exemplo, né? Aqui nós vamos iniciar a aula 5. Não ouça essa aula se você não assistiu às aulas anteriores, porque o estudo é muito profundo. Primeiramente, nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho, e depois você vai ver que a importância de você realmente pegar todas as peças e for colocando nos seus devidos lugares. Senão não vai fazer sentido, tá? Hoje vai ser uma aula muito legal, mas deixa eu só te dar uma breve explanação do que nós já fizemos aqui. Nós já passamos pelo módulo 1, onde eu passei toda uma base de como vai funcionar todas as nossas aulas. Por isso, se você não assistiu essas aulas anteriores, se você pulou aqui e ainda não assistiu às anteriores, agora é o momento de você fazer isso, tá? Então, no módulo 1 nós fizemos isso. No módulo 2, nós começamos agora a mudar, a te dar um panorama desde o início. Por exemplo, né? Na primeira aula do módulo 2, nós falamos sobre a questão de onde nós nos encontramos na corrente do tempo. Primeiro a gente precisa se localizar. Aonde eu estou? A gente precisa parar um pouco, deixar as mídias sociais, deixar essas coisas, nos concentrarmos aqui. Por quê? Para a gente poder entender isso, porque isso é muito profundo. Então, onde nós nos encontramos, o grande labirinto, o GPS espiritual, tudo isso na aula 1, certo? Depois nós fomos para a aula 2, onde nós falamos sobre cronologia, onde eu abri para você algumas linhas cronológicas. E por que eu escolhi justamente a linha cronológica judaico-cristã, certo? Quando você começa a analisar o que as outras nações, né, o que os outros povos te oferecem como linha do tempo para dizer o que aconteceu, aí você começa a comparar. Por isso que é importante você usar a tua massa cinzenta para você comparar essas informações. Isso foi na aula 2. Na aula 3, eu já mostrei para você, já mostrei aqui na aula a questão de Adão e Eva. Será que foi um mito, foi uma fábula ou foi realidade mesmo? Eles existiram porque a palavra de Deus fala sobre a existência de Adão e Eva. E muitos críticos, muitas pessoas acham que é uma história bobinha. Agora, é uma história bobinha contada por todos os povos, ou pela maioria dos povos, registrado, claro, de uma forma mística, de uma forma a nível de fábulas, parece um mito. Sim, mas é mencionado, isso é muito legal. Agora, quando você pega o registro
usado pelo Criador Todo-Poderoso, chamado Bíblia Sagrada, aí você vê uma diferença muito grande. Então isso foi na aula 3. Na aula 4, nós falamos sobre ciência, que é o que nós vimos na aula anterior. Definição de religião, igreja e sã doutrina. Então eu estou mostrando para você toda uma prévia para que quando eu abrir a minha linha do tempo para você, ainda nós não entramos na linha do tempo para você entender as coisas. Por isso que eu levei muitos anos, eu bati muito. E é como eu falei para você, eu tenho 51 anos. Durante décadas eu busquei o conhecimento que agora você está tendo de graça. Ronaldo, por que você está tendo de graça? Porque esse é um conhecimento que ele está ligado com a sua eternidade. É a coisa mais preciosa. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu agradeci de joelhos. Mas envolve você pagar um preço. Quer pegar teu tempo, porque para algumas pessoas, inclusive as pessoas muito bem-sucedidas, sabem que a coisa mais preciosa que elas têm é o quê? É o tempo. Então, agora é a hora de você pegar seu tempo, de investir, para você entender essas questões profundas. Porque a sua eternidade está em jogo. Não é você ganhar mais dinheiro, puxa, eu apliquei na bolsa, eu quero ter 50% esse ano ou 28% esse ano. Não importa. Claro que isso é legal. Mas a coisa mais preciosa, primeiro, entenda, existe uma eternidade. E o nosso Pai disponibiliza isso para todas as pessoas. Deu para você entender até aqui o que nós já analisamos? Então é muito profundo. Se você não assistiu, assista às aulas anteriores. Na aula anterior, o que nós vimos? Definição de religião, igreja e a sã doutrina. Nós vimos sobre a origem e a evolução do termo religião. Nós analisamos de uma forma bem geral assim, as principais religiões hoje do mundo, e delas se ramificaram todas as milhares de denominações e seitas que existem hoje, tá? Como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o shintoísmo. E depois nós vimos sobre a Igreja de Jesus e as religiões. Qual que é a diferença? As pessoas confundem, elas não têm noção do que é isso. Então, na aula anterior nós falamos profundamente sobre isso. Depois, versículos bíblicos que enfatizam a sã doutrina. E depois, a impressão digital de Deus, que é a sigla, né? IDDA. Impressão digital de Deus sobre adoração. Tudo isso na aula anterior. Por isso que eu falo para você, não faça essa aula se você não viu as outras. Porque é um dos treinamentos mais incríveis, mais profundos que você vai encontrar. Não existe nada igual a isso na internet. Então me ajuda, inclusive, a levar isso para outras pessoas, né? Que é os lembretes aqui, ó. O material, inclusive essa apostila, que são 180 páginas, levou um tempão para fazer, posso garantir para você, tá? Porque até montar, organizar, deixar esses temas como você está aqui, para a gente poder seguir juntos aqui, porque eu usei recursos visuais, a gente vai lendo junto, mas também alguns recursos visuais, para você tirar realmente proveito dos assuntos, tá? E só que são aulas mais densas, são aulas mais extensas, entendeu? Então, se você quiser essa apostila com todos os links, tudo certinho, você tem que acessar o portal da Eduz, certo? O link vai estar abaixo desse vídeo aí. Ronaldo, para que isso? Porque dentro do YouTube aqui nós vamos disponibilizar até o módulo 6. Serão algumas dezenas de aulas, certo? Até o módulo 6. Mas do módulo 7 em diante vai ser só dentro desse portal. Por isso que em toda a aula eu estou falando, ó, acessa lá, é tudo de graça também, não tem nenhuma diferença, tá? Mas ele vai estar tudo organizado lá. Porque a partir do módulo 7 só vai ficar dentro desse portal. Para que isso? Para ver aqueles que realmente querem aprender isso, que dão valor, porque tem muita gente que não gosta, que quer criticar, que não quer dar valor a isso. Tá tudo bem, cada um faz a sua escolha, mas aqueles que desejarem, tenho certeza que vão tirar um proveito incrível, tá? Um dos lembretes é que se você já se sente preparado, preparada, compartilha esse conhecimento com outros. Por que isso, Ronaldo? Vai lá no módulo 1 que eu explico essa questão do momento certo para você compartilhar. Mas se você já se sente preparado, pode compartilhar para que a gente possa juntos levar isso para muitas e muitas pessoas. Lembrando que no final da aula nós temos o quê? Nós temos os exercícios no fim de cada aula, tá? Então, para que você possa reter mais as informações, também vão ter os exercícios. Faça os exercícios. E o grupo lá do Telegram, se você quiser, dentro do portal da Eduz também você vai ter a oportunidade de ter o link e fazer parte desse grupo de pessoas que dão valor a esse tipo de conhecimento. Ok?
Então isso daí, se você quiser agora tirar o máximo proveito, se desconecta de qualquer coisa que possa te distrair, porque o assunto é muito, muito profundo, tá bom? O que nós vamos ver hoje na aula número 5? Olha que legal. É um dos assuntos assim encantadores, entendeu? Deixa eu até pegar isso daqui e subir aqui um pouquinho só para você ver. Aula número 5, parte 1. Essa aula número 5 ela vai ser dividida em 4 partes, para você ver a profundidade disso que nós vamos analisar agora, tá? Vai ser dividida em 4 partes. A primeira parte é justamente essa daqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui direitinho. Isso. Essa é a primeira parte, autoridade da palavra de Deus. Ronaldo, por que você está fazendo isso? Porque, na verdade, a Bíblia é um dos livros mais perseguidos, criticados do mundo. É o mais divulgado. Você vai ver os números aqui, vai ser de cair o queixo. Mas mesmo assim, pessoal que vai para a faculdade, que acha que já sabe aquela coisa toda, não, porque eu sei, porque isso é falso, porque não sei o quê, olha, porque não dá para confiar. E ele vai tentar colocar um monte de dúvidas. Tem muitos argumentos que, num primeiro momento, parecem argumentos, puxa, isso tem lógica, realmente a Bíblia é falsa, ou a Bíblia foi escrita por homens, ou não sei o quê, e ela foi não sei o quê. Sim, vai ter um monte de gente que vai falar isso. Inclusive, estudiosos, professores, cientistas, pesquisadores, tem um monte de gente que vai falar contra a palavra de Deus. Por isso, essa aula 5 eu dividi em 4 partes. Se prepara, porque você vai... Só os números, por exemplo, aqui nessa aula. Dados interessantes sobre a Bíblia. É de cair o queixo. É um livro sagrado mesmo. Inclusive, nós vamos analisar os outros livros sagrados, tá? A Bíblia e os outros livros sagrados. Olha só, ponto 2, ponto 3, ó. 5 provas arqueológicas surpreendentes que comprovam os relatos bíblicos. Também a gente vai ver junto. O 4, uma visão ilustrada sobre o Antigo e o Novo Testamento. É muito legal, porque eu quero que você mergulhe, que você entenda. Se você não conhece nada de Bíblia, eu posso dizer o seguinte, ó, melhor ainda, porque você vai começar certo, você vai entender a Bíblia de uma forma correta. Se você já conhece de Bíblia e tem as distorções, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível sim tirar todas essas distorções e entender, puxa, agora eu estou entendendo o que a palavra de Deus diz sobre o meu Pai Celestial, sobre Jesus, certo? O papel dele, a posição dele hoje e o que ele vai fazer muito em breve na sua volta. Então tudo isso nós vamos analisar juntos aqui. Por que eu preciso te passar sobre todos esses pontos aqui? Para estruturar você, como eu já falei, para que depois eu possa abrir a minha linha do tempo, porque daí as bases já vão estar alinhadas. Como é um assunto denso, que envolve a eternidade, a gente está investindo esse tempo nisso. Mas eu posso garantir para você, vai ser uma viagem maravilhosa que eu convido você a fazer agora junto comigo. Beleza? Mas para isso, antes disso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma oração. Isso, nós vamos orar juntos agora, tá? Por quê, Ronaldo? Porque esse conhecimento não é meu. Esse conhecimento é do Criador Todo-Poderoso. Eu simplesmente estou compartilhando com você, tá? Então nós vamos pedir que Ele, através do Espírito dele, mexa no teu coração, na tua mente, para que você desacelere agora e para que você consiga tirar realmente proveito, se concentrar nesse tipo de movimento agora, tá? Que é o movimento Deep Reconnection, dessa reconexão profunda, ok? Então vamos lá? Amado Deus, Criador Todo-Poderoso, Senhor Yahvé, dono de tudo que existe, nosso Pai Celestial, é uma honra e com muito respeito, Pai, nós queremos conversar com o Senhor, abrir o nosso coração e dizer o que nós estamos sentindo. Queremos agradecer o privilégio de poder ter vida, de poder respirar, de poder sentir todos os milagres que nos cercam. Mas, acima de tudo, de podermos entender, Pai, quem é o Senhor. Como o Senhor realmente atua. E o teu propósito maravilhoso envolvendo a humanidade, envolvendo esse lar terrestre maravilhoso. Que nesse momento agora, cada pessoa que estiver nos ouvindo, independente de seu nível social, independente da sua raça, independente da sua condição, possa sentir a tua presença dentro de si e possa sentir a luz da tua palavra dissolvendo qualquer crença distorcida, dissolvendo qualquer distorção, para que consigam enxergar o que fizeram e qual foi o objetivo disso que eles fizeram. E agora, Pai, desenvolver uma fé sólida na Tua Palavra.
Que essas pessoas agora que estiverem ouvindo possam deixar de lado qualquer problema, qualquer distração, qualquer coisa que talvez esteja mexendo com suas emoções interiores, mas que o Senhor as acalme, que o Senhor as proteja, que o Senhor ajude-as a entender que o Senhor é Pai, o Senhor é amor, o Senhor é maravilhoso, mas o Senhor tem os seus padrões, o Senhor tem a forma que o Senhor deseja que nós adoremos, que é a sã doutrina contida na Tua Palavra. E que esses ouvintes aqui possam entender isso, Pai, que eles não estão sozinhos, que o Senhor os ama, que o Senhor nunca abandonou a igreja e que o Senhor construiu uma história maravilhosa, desde o início, lidando com homens leais, quando os israelitas nem existiam, depois até a formação do seu povo, depois a forma como o Senhor conduziu todas as coisas, até chegar no nosso Mestre, no Teu amado Filho Jesus. Por isso, obrigado por nos ajudar a entender isso. E ajude cada ouvinte aqui, cada pessoa que está mostrando esse interesse, para que ele possa perceber que existe algo único e que ele pode sim fazer a Tua vontade de uma forma que o agrada, Pai. Por isso, obrigado de coração por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe cada pessoa aqui com Teu Espírito poderoso e que essas pessoas consigam enxergar de verdade o Seu propósito maravilhoso. Por isso que é no nome de Jesus que nós pedimos a Tua ajuda. Amém. Muito bem, vamos agora então iniciar esse estudo maravilhoso, né, onde nós vamos falar sobre alguns dados interessantes sobre esse livro sagrado. Por isso que essa imagem aqui, olha só, eu escolhi essa imagem para representar justamente essa aula, tá? Esse é um dos livros assim que hoje eu sou apaixonado, entendeu? Muitas pessoas, inclusive, que acabam se decepcionando com o sistema religioso, acabam se tornando até ateus, porque são tantos argumentos colocados para descredibilizar esse livro, e se a pessoa, se ela não for realmente fazer uma pesquisa a fundo, ela simplesmente começa a concordar com isso. Não, realmente esse livro é falso, entendeu? Por isso que eu quero agora apresentar algumas coisas para você. Então pega as informações, analisa as informações aí do seu jeito, tire para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Eu tirei as minhas conclusões, baseado em todos esses anos de pesquisa. Agora eu quero que você tire as suas conclusões. Independente do que você acreditava, se você é jovem, se você é mulher, se você é homem, não importa, tá? Presta atenção e chegue às suas próprias conclusões. Se prepara, porque agora vai dar um frio na barriga, pode ter certeza disso. Bom, alguns dados interessantes sobre a Bíblia. Olha só. Então isso daqui é muito legal, o que a gente vai ver aqui, ó, tá? Alguns dados interessantes sobre a Bíblia. Pela primeira vez, dos mais de 7.000 idiomas do mundo, a Bíblia completa, olha só, ela chegou a 733 em partes, ela chegou a 733 e em partes a mais de 3.610 idiomas. Olha isso, mais de 3.610 idiomas. Mais de 5 bilhões de pessoas, mais ou menos 80% da população do mundo, agora tem toda a Bíblia na sua língua materna. Olha isso. Pergunta, quantas Bíblias são distribuídas toda semana? É um dado interessante, né? Porque tem alguns livros que são best-sellers, por exemplo, tá? Que fica aí um ano, depois ele vai ficando no esquecimento. Mas a Bíblia, todos os meses ou todas as semanas, milhões de Bíblias são distribuídas. Olha só isso daqui, ó. Não há um número oficial, tá? Mas, olha isso. É seguro dizer que milhões de cópias são distribuídas regularmente em todo o mundo. Inclusive, não está aqui nos links abaixo, mas eu vi um vídeo de uma das fábricas de uma indústria dentro da China, certo? Uma indústria, claro, não é uma indústria chinesa, é uma indústria de uma empresa do exterior, montou a sua indústria lá para produção de Bíblias. Eu fiquei de queixo caído, é a maior gráfica do mundo. Você fica assim, de queixo caído. Olha, eu nunca vi nada parecido para produzir só Bíblia. Eles mandam para o mundo inteiro. E tem muitas e muitas e muitas e muitas fábricas, indústrias só voltadas para isso. Então, só isso já dá um estalo na cabeça. Opa, mas por quê? Entendeu? Alguns falam, não, porque é para manipulação. Sim, ela tem sido usada para manipulação também, com certeza. Mas não é isso. O que eu quero mostrar para você é que existe algo
por trás desse livro. Existe um pai, existe alguém que ama profundamente você. Entendeu? E ele fez questão de que isso estivesse acessível à maior parte da humanidade. Tá? Se prepara. O que é a Bíblia? Então vamos lá, né? Para aqueles que não sabem nada de Bíblia. Lembra que eu falei que a gente vai aqui começar do zero. O que é a Bíblia? Pode ser comparada com uma carta de um pai amoroso aos seus filhos. Encare esse livro dessa forma. Não estou com a minha impressa aqui, mas é só para você entender. Encare dessa forma, como uma carta de um pai amoroso aos seus filhos, tá? Do grego antigo, a palavra Bíblia deriva-se do termo, olha só, grego biblia, que significa livros ou rolos. No antigo grego, a Bíblia era usada no plural para se referir a uma coleção de livros ou escritos, sem necessariamente ter um significado religioso. Deu para você entender isso, essa definição da questão Bíblia? Tá? Evolução do significado. Vamos ver como que evoluiu o significado desse termo. Com o tempo, Bíblia passou a ser associada especificamente ao quê? Aos escritos sagrados do judaísmo e do cristianismo. Essa mudança ocorreu devido à importância que esses textos ganharam nas comunidades religiosas, tornando-se a base de suas crenças e práticas. Qual que é a estrutura da Bíblia, Ronaldo? A Bíblia ela é dividida em duas seções principais. Tem o Antigo Testamento, certo? Que é mais apropriado a gente chamar de escrituras hebraicas, certo? E o Novo Testamento, que são escrituras gregas, compondo um total de 66 livros, tá? Na versão protestante, 66 livros na versão protestante, 73 livros na versão católica, tá? O Antigo Testamento contém textos que foram escritos antes do nascimento de Jesus Cristo. É composto por 39 livros, que incluem histórias, leis, profecias, poemas, tudo isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, contém textos, olha só, escritos após o nascimento de Jesus. Tá? É composto por 27 livros que incluem relatos da vida de Jesus, as cartas escritas por seus seguidores e uma visão apocalíptica, que é o livro de Revelando o Apocalipse. Tá? Aliás, é o livro de revelação, ou Apocalipse, né? Apocalipse do grego significa revelação, tá? Que Deus deu a Jesus e Jesus deu ao apóstolo João, tá? Por meio de um anjo. Muito bem, mas a gente vai chegar lá ainda. Então, quando começou a ser escrita? É importante a gente entender. Bom, a escrita da Bíblia começou por volta de 1500 a.C., com os primeiros livros do Antigo Testamento e continuou até o primeiro século com os últimos escritos do Novo Testamento, tá? Então, basicamente, olha a idade aí que a Bíblia tem. O objetivo da Bíblia, olha só, isso é muito importante, né? Qual que é o objetivo desse livro, Ronaldo? É mostrar o amor de Deus e nos reconectar novamente com Ele. Grava isso. Mostrar o amor de Deus, certo? E nos reconectar novamente com Ele. Tá? O objetivo dela é nos ajudar a entender a relação entre Deus e a humanidade. Tá? Você não está jogado no universo, você vai entender tudo isso no universo em expansão. Não é isso. É outra coisa. Depois nós vamos ver. Você vai... Por isso que eu falei, não tem nada que se compare a esse treinamento. Certo? Toda a glória, todo o mérito disso vai para Deus. Porque eu só organizei. Simplesmente estou aqui para passar para você as informações que eu tive o privilégio de ter acesso em fevereiro do ano passado, como eu já te contei. Tá? Mas todo o mérito disso daqui vai para o nosso Pai Celestial. Porque se você está aqui, existe um motivo. Porque Ele deseja que você entenda isso. E se você for humilde, certo? Se você for humilde, como eu já falei aqui, para analisar isso com a mente aberta, se prepara, porque grandes coisas vão acontecer aqui. Ok? Como foi o relacionamento original entre Deus e a humanidade? Como o relacionamento original foi perdido e como ele será restaurado? Tudo isso dentro da Bíblia. Mostrar o amor de Deus, reconectar a humanidade, mostrar como Deus se relacionava no passado, como eles perderam aquele relacionamento, como vai ser restaurado esse relacionamento. É simples assim. Tudo isso para a glória e honra do Criador
e Deus Todo-Poderoso. Deu para você entender por que a Bíblia existe? Por que ela é tão famosa? Porque é uma carta de Deus que quer que você leia, que você medite, que você estude. Por isso que em cada lição aqui nós estamos pedindo o quê? A ação de Deus por meio do Espírito em você, em mim, para que a gente juntos possamos entender, puxa, que legal. Nós temos a oportunidade de fazer parte da eternidade e não é como o povo imagina. Você vai ver, é muito diferente. A Bíblia já conta, só que as pessoas não sabem disso, ok? Olha só isso daqui, essa tabela é incrível. A Bíblia e os outros livros sagrados, tá? Então, aqui eu fiz o quê? Eu fiz uma compilação e um estudo da Bíblia em comparação com os outros livros, a nível de números. Só isso, você já vai ver que é de cair o queixo, é de ficar com medo até, de ver do que esse livro, como esse livro é poderoso. Primeiro, livro sagrado, Bíblia, idade, tá? Em anos, mais ou menos 3.500 anos, tá? Traduções completas, olha só, em 700, hoje até mais idiomas. Idiomas totais, mais de 7.000. Partes, pedacinhos da Bíblia já atingiu 7.000 idiomas, olha isso. Línguas originais, foi escrito no hebraico, aramaico e no grego koiné, que era no grego comum lá das pessoas da época. Escritos sagrados, Antigo Testamento, 39 livros. Novo Testamento, 27 livros. Esses são os números da Bíblia. Agora vamos comparar isso com os outros livros sagrados, tá bom? Os Vedas. Os Vedas, eles têm aproximadamente 3.500 anos, talvez até um pouquinho mais do que a Bíblia. Olha só, então é muito antigo mesmo, certo? Traduções completas dos Vedas, acho que são 4 livros, entendeu? São 4 Vedas. O Rig Veda, o Samaveda, o Yajurveda e o Asharva Veda, tá? Então esses quatro livros aqui. Eles foram traduzidos completos para 28 idiomas, contra 700 da Bíblia. Idiomas totais que eles atingiram, aproximadamente 100 idiomas. A Bíblia 7.000, certo? Partes desse livro atingiram, dos Vedas, 100 idiomas. A Bíblia 7.000. Foram escritos na língua sânscrito, tá? Lá dos hindus, lá da Índia, beleza? Muito bem. O próximo que nós vamos ver é a Torá. O que é a Torá, Ronaldo? São 5 livros lá de Moisés. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? É uma coleção de 5 livros apenas, tá? E tem aproximadamente 3.300 anos. Foi traduzido totalmente esses 5 livros em 300 idiomas, certo? E em partes eles atingiram até 800 idiomas escritos no idioma hebraico. Mas esses livros, esses 5, por exemplo, são os mesmos contidos dentro da Bíblia, só para você ter uma ideia. Eles chamam de Torá a coleção dos cinco livros, formando praticamente um livro grande, entendeu? Então esses 5 são chamados pelos judeus de Torá, ok? Muito bem, vamos a um outro livro sagrado, o Alcorão. O Alcorão do islamismo, tá? Ele contém 114 suratas, capítulos, 114 capítulos. Tem aproximadamente 1.400 anos o Alcorão, que é justamente a parte oral da Bíblia, está vinculado a isso, entendeu? Tem aproximadamente 1.400 anos, foi traduzido para mais de 500 idiomas, um pouco mais de 500 idiomas, então realmente tem uma tradução bem grande, mas ainda não se equipara à Bíblia, que foi traduzido totalmente em 700 idiomas, tá? Depois, atingiu 1.600 idiomas, as partes do Alcorão, e foi escrito no idioma árabe, contendo 114 suratas ou capítulos, certo? E para a gente concluir essa lista de livros sagrados, temos aqui o Tripitaka, que é o livro do budismo, entendeu? Cerca de mais ou menos 2.500 anos, foi traduzido totalmente um pouco mais de 40 idiomas, tá? Em partes atingiu um pouco mais de 100 idiomas e foi escrito no idioma Pali, sânscrito e chinês. O que esse livro sagrado contém? Contém o Vinaya Pitaka, que é o 6º de disciplina, contém a Sutta Pitaka, que é o 6º de discursos, e contém a Ahidama Pitaka, que é o 6º de análise, tá? Então isso daqui é o livro do budismo, beleza? Muito bem, então
aqui é só para você ter uma ideia dos livros mais sagrados que existem, a influência que eles tiveram, que eles têm inclusive na humanidade, tá? E só para você ver, a Bíblia é um livro que em disparado ela se destaca de uma forma, só com esses números, ela se destaca de uma forma impressionante. Beleza? Vamos lá. 5 provas arqueológicas agora surpreendentes que comprovam os relatos bíblicos. Então agora eu quero que você entenda, isso daqui não foi feito por pessoas religiosas, foi feito por estudiosos, por arqueólogos, pessoas que estão na área, que nessa área de estudos profundos da arqueologia bíblica. E é muito interessante o que eles descobriram. Uma dessas descobertas, a arqueologia é justamente essa estrela de Tel Dan. Eu vou explicar para você já. Mas o que é arqueologia, primeiramente? A arqueologia é o estudo científico do passado, através dos artefatos, sítios arqueológicos, restos humanos, que têm fornecido o quê? Evidências fascinantes que corroboram com diversos relatos históricos mencionados na Bíblia. Por isso que é interessante a gente analisar essa questão arqueológica também, tanto antes quanto depois de Cristo. Então tudo isso a gente vai ver agora. Bom, vamos começar com a estrela de Tel Dan, tá? Então vamos ver. O que é essa estrela de Tel Dan, Ronaldo? Ela foi descoberta em 1993 da antiga cidade israelita de Tel Dan. Olha que legal. O que ela contém? Foi descoberta uma estrela comemorativa datada do século IX a.C. Gente, olha isso. 900 anos antes de Cristo. O que estava inscrito nessa estrela? A inscrição menciona o nome da Casa de Davi, confirmando a existência do reino de Israel e do rei Davi, figuras centrais na história bíblica. Olha que legal. Significado. Essa descoberta forneceu evidências extraordinárias, aliás, extra-bíblicas, que corroboram com a narrativa bíblica sobre a monarquia israelita e a figura do rei Davi. Então é muito legal a gente entender isso. Lembra que nos outros livros que a gente avaliou, muitos deles, tá? Registros sagrados, tem muito misticismo, não tem coisas coerentes, nomes, datas específicas. E na Bíblia, tudo é incrível, gente. Tanto é, tem esse link, né, na Wikipedia, bem profundo falando detalhes da estrela de... A estela, na verdade, uma estrela, né? Estela de Tel Dan, tá? Então é muito legal o que esse esse artigo da Wikipedia fala sobre esse assunto aí. Depois, se você quiser, entra lá, vai estar dentro da sua apostila o link, dentro do portal da Eduz também, tá? Entra, dá uma analisada, porque tudo isso vai ajudar você a ter uma visão. Opa, então a Bíblia fala sobre isso, sim, isso foi comprovado. Foi. Que legal. Vamos ver um outro assunto? O cilindro de Ciro, descoberto em 1972. Olha, eu nem era nascido ainda e já haviam descoberto esse cilindro aí, né, de Ciro. Foi descoberto aonde? Na Babilônia. Foi encontrado um cilindro de argila datado do 6º século a.C. Olha isso. A inscrição. O cilindro contém um decreto do rei persa Ciro o Grande, ordenando o retorno dos exilados judeus à sua terra natal após o cativeiro de Babilônia. Gente, isso é incrível. Isso é incrível. Você vai ver os relatos, nós vamos ler juntos aqui tudo o que aconteceu e a comprovação. Qual foi o significado? Essa descoberta confirma o relato bíblico do Édito de Ciro, que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo. Olha que legal. Esse cilindro aqui de Ciro também tem esse link aqui, onde faz uma explanação bem ampla sobre esse tema. Eu vou deixar também aqui na descrição, eu vou deixar dentro dessa apostila para que você possa ter acesso depois, ok? Vamos ver o próximo agora, que é o ossuário de Caifás, tá? Muito legal também, olha só, a imagem deles aí, ó, vai acompanhando tudo aí, ó. Então, foi descoberto aonde? Quando? Em 2009, em Jerusalém. Foi descoberto o ossuário de calcário datado do século I depois de Cristo. O que estava inscrito nesse ossuário? O ossuário contém a inscrição José, filho de Caifás, identificando o sumo sacerdote judeu Caifás, figura central nos eventos que levaram à crucificação de Jesus. Vocês perceberam a importância de valor histórico desse documento, desse artefato?
Qual que é o significado? Essa descoberta fornece evidências extra-bíblicas da existência de Caifás e corrobora com a narrativa bíblica sobre o papel que ele desempenhou na vida de Jesus. Então, mais uma prova aí. Também vou deixar o link para vocês aqui, tá? Isso também está na Wikipedia, certo? E é muito legal ler, porque daí você vai ter muito mais detalhes. Eu só não coloquei todos os detalhes aqui para não ficar tão extensa essa apostila e para que o vídeo também não ficasse tão extenso, ok? Então vamos ao próximo, que é o rolo do Mar Morto. Esse daqui é maravilhoso, tá? No Salmo 117. Essa descoberta foi em 1958 nas cavernas de Qumran, no Mar Morto. Foi encontrado um fragmento de um rolo de pergaminho datado do século II a.C., que continha ali dentro conteúdo. O fragmento contém um texto do Salmo 117, idêntico à versão presente na Bíblia hebraica. Qual o significado disso, Ronaldo? Essa descoberta demonstra a preservação notável do texto bíblico ao longo dos séculos e corrobora com a confiabilidade das escrituras hebraicas. Tá? Eu vou te deixar, inclusive, esse link para você poder analisar com maiores detalhes. Muitos críticos, né, nem sonham que existe esse tipo de coisa. Então eu quero que você entenda que sim, que dá para a gente confiar, porque nesse livro ele é espetacular. Tá bom? Então vamos lá. Quinto, inscrição de Pilatos. Inscrição de Pilatos foi descoberta em 61, olha só, em Cesareia Marítima. Foi encontrada uma inscrição de pedra datada do primeiro século depois de Cristo. O que estava lá nessa pedra? A inscrição menciona o nome de Pôncio Pilatos. Olha que incrível. O prefeito romano da Judéia durante a época da crucificação de Jesus. Significado: essa descoberta fornece evidência extra-bíblicas da existência de Pilatos e corrobora com a narrativa bíblica sobre o papel que ele desempenhou na crucificação de Jesus. Mais uma vez, mais uma prova poderosa. Vou deixar o link para você confirmar com seus próprios olhos, tá? Sobre essa questão aí. Analisa, faz um estudo profundo, dá um pause aqui, pega esses links. Tenho certeza que vai ser muito importante para o seu fortalecimento, para você entender, puxa, então me falaram um monte de coisas sobre a Bíblia, eu já torci o nariz, não acreditava em Deus. Calma aí, então dá pra gente... Deu para você entender a importância de fazer isso? Muito bem, e agora eu vou mostrar para você algo assim surpreendente, tá? Nas minhas pesquisas eu encontro o quê? Eu encontro um canal chamado Restoration Down Under. O que é esse canal, Ronaldo? É um grupo de pesquisadores da Bíblia, muitos deles nem são cristãos, mas eles tinham isso na cabeça. Bom, se as pessoas usam esse livro como base para a sua vida, então a gente precisa ter confiança naquilo que a gente está usando. Vamos ver se isso daí realmente tem coerência. E eles começaram a estudar esses assuntos de uma forma muito profunda, ao ponto de se envolver com o tema, de usar isso de uma forma profissional para levar esse conhecimento para outras pessoas. E o que eles descobriram são de cair o queixo, tá? E tudo isso está dentro dessa playlist, ok? Aqui, ó, eu vou deixar inclusive o link para você, certo? Da playlist. Você vai abrir o primeiro, são 11 vídeos. E você vai ver o que esses caras falam. Ó, qual é a verdade da história encontrada na Bíblia? É fato ou ficção? Eles vão para te mostrar isso. E os caras usaram a vida dele para trazer essas respostas. Olha isso. O que as evidências concretas realmente têm a dizer sobre a história fundamental do Antigo Testamento? O êxodo do Egito. Olha isso, o êxodo do Egito. Uma investigação aprofundada do documentarista Timothy Mahoney busca respostas para essas perguntas em meio a novas descobertas surpreendentes que podem mudar as visões tradicionais da história e da Bíblia. Então é muito incrível. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas metem um pau na Bíblia. Não, porque a Bíblia não sei o que, é isso, é aquilo outro. Um monte de argumentos. Mas por que eles falam isso? Às vezes a pessoa nunca leu a Bíblia. Ele está falando de algo que ele ouviu, porque aquilo incomoda. Ele ouviu de uma autoridade que falou mal, então ele pega agora o conceito que aquela pessoa, certo, colocou para outros e ele faz daquele conceito seu próprio conceito. Gente, só parar para analisar. O que nós estamos fazendo aqui é diferente. Que você tire as suas lentes, por isso o módulo 1, onde eu falei tire as suas lentes e analise por você, para você chegar à sua conclusão. Você pode até não querer realmente colocar em prática, tá tudo bem. Mas você vai analisar, puxa,
Não é que tem base mesmo? Não é que isso daqui é diferente mesmo? Então é isso que eu gostaria que você fizesse. Só que tem um detalhe, esse Restoration Down Under e essa playlist aqui, como muitas outras que você vai ver, tudo em inglês, tá? Então para aqueles que não conhecem o inglês, ele vai talvez usar a desculpa, mas eu não sei inglês. E agora eu vou te dar uma dica maravilhosa para que você possa tirar proveito de qualquer conteúdo em inglês, certo? Mesmo não sabendo inglês. O que você vai fazer? Você vai instalar um plugin lá no teu navegador Chrome, ou seja lá qual for, Firefox, seja lá qual for, entendeu? Ou mesmo esqueci o da Microsoft, qual que é. Mas enfim, qualquer navegador que você navega na internet. É um programinha que você pega e instala, depois eu vou deixar o link para você clicar, que é esse daqui, ó. Cadê o link? Tá aqui, ó. Extensão para transcrição de vídeos. O que esse programinha faz? Essa extensão faz. Quando você clica e instala ela rapidinho, é fácil. Tá aqui embaixo, ó. Aqui você vai ter o link da playlist, o link do site dos estudiosos, Restoration Down Under, tá aqui também o link deles, e o link da extensão para a transcrição de vídeos. Para que isso? Você vai instalar no seu navegador. Porque que é importante? Quando você abrir a playlist, no primeiro vídeo, ele vai do lado abrir tudo que foi falado ali, palavra por palavra, ele vai transcrever para você. Olha que louco. Deixa eu mostrar isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você aonde você vai instalar e como fazer, tá? É muito simples. Então, por exemplo, ó, como fazer. Tá vendo aqui tá o vídeo? O primeiro vídeo, olha, de uma sequência de... Deixa eu descer aqui, ó. De 11. Então, é bastante material para estudar, claro. 30 minutos, 40 minutos, beleza. Como eu já instalei a extensãozinha, ela chama aqui, ó, Transcript and Summary. Ele vai fazer uma transcrição, ele vai fazer um resumo se você quiser. Olha que legal. Aí você vai clicar nela. Tá vendo que eu já coloquei aqui, eu já cliquei, ó. Muito bem, aqui está o vídeo, certo? Quando você inicia ele, do lado, você clicar aqui, olha a mágica acontecendo. Tudo que esse cara está falando, certo? Tá aqui, transcrito. Então você vai copiar, ó, você vai selecionar tudo que ele falou. Seleciona tudo que ele falou, que é bastante coisa, olha, é muito texto mesmo. Ó, botão direito, copiar. Ronaldo, por que você copiou? Agora que eu tenho toda a transcrição do vídeo, aonde que eu vou, você vai abrir uma inteligência artificial. Você pode abrir o ChatGPT, você pode abrir tem um chinês chamado DeepSeek, que é poderoso, que eu usei inclusive, muito legal, tá? Que é esse daqui, ó, DeepSeek, certo? Então é muito interessante. Start Now, você vai clicar aqui, vai abrir para você fazer um breve cadastro. Você pode usar a sua conta Google, inclusive, é mais rápido ainda. Abriu, ele vai abrir o chat. Olha o chat. Aí você vai colocar o seu prompt. Eu pus assim, ó, por favor, traduza o texto abaixo e organize em parágrafos para melhor leitura. Esse foi o comando que eu dei. Aí eu coloquei um Ctrl V, copiei aquele lá do script aqui. Olha quanto texto deu. E aí olha a mágica acontecendo agora. Aqui, ó, todo o texto traduzido. Você pode copiar esse texto, separar, para que você possa ter todas as informações do que foi falado no vídeo para você poder estudar, para você poder analisar. Você pode usar o ChatGPT, enfim, qualquer inteligência artificial que te permita fazer isso. O Google Tradutor eu não acho legal, as traduções não ficam tão legais. Esse daqui fica perfeito, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar lá, aqui. Só que além disso, dentro desse Restoration Down Under é muito legal. Por quê, Ronaldo? Olha só que legal aqui, ó. Porque você tem assim não só sobre o Êxodo, mas sobre diversas outras passagens bíblicas, sobre a trajetória deles até o deserto, tudo que aconteceu. É muito legal isso daqui, ó. Tem muita coisa boa para se aproveitar aqui, ó. E aí você vai poder estudar dessa forma. Se você não souber, certo, o inglês não é desculpa para que você não tire proveito disso, tá? Mas esse site eu achei assim impressionante pela profundidade de conhecimento que ele tem, tá bom? Então fica aí a dica para você. Vamos voltar lá na aula. Deu para entender isso daqui? Eu estou aqui me atendo por quê? Um pouco mais para que você entenda, pegue essas informações e analise com profundidade o que a Bíblia tem a te oferecer, tá? Uma outra coisa, depois que você fizer isso... inclusive aqui, deixa eu só voltar aqui, ó.
Transcrição e tradução. Aquilo que eu falei para você de pegar lá, de transcrever, de copiar, depois traduzir e montar lá uma sequência de informações, eu já fiz até o vídeo 7 dessa playlist, tá? Até o vídeo 7. Tá aqui, ó. Inclusive tá o link, que é no Google Docs, é só você clicar lá, vai te abrir isso, tá tudo prontinho para você, até o 7. Do 8º ao 11º, aí você faz. Combinado? Só para você treinar, tá bom? Então vamos lá. Uma visão ilustrada sobre o Antigo e o Novo Testamento. Isso aqui é muito interessante, certo? Lá naquele site Bible Project, é muito legal, onde eles vão falar sobre a Tanakh, Antigo Testamento. Tá o link para você poder acessar. É muito incrível para você entender. Ronaldo, por que você está me ensinando tudo isso? Porque se você é cristão, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser o que for, sendo cristão, você tem que entender de onde veio a tua base. Por que você acredita em Cristo? Tem que entender a fundação. E 90 e poucos % do povo que se diz cristão não entende a fundação. Agora você está entendendo de onde eu vim. Então essa Tanakh, você vai ver, é muito legal esse vídeo. Depois, a visão geral do Novo Testamento. Também aqui um outro link. Isso daqui é básico. São assim poucos minutos, olha só. Tá vendo? Para você poder assistir e já entender, ter uma visão. Porque eu quero viajar com você, que você viaje, mas em cima de fatos, em cima de dados sólidos. Aqui vai ter cheio de desenho, cheio de... É muito incrível. Combinado? Muito bem. O próximo vídeo que eu gostaria que você assistisse é esse daqui que eu separei. Ó. São um pouco mais de 6 minutos, mas é muito legal. Fala sobre a Bíblia mais antiga, uma das Bíblias mais antigas do mundo, tá? O Código Sinaítico. Está em espanhol, mas é fácil de você entender. Assista e depois você me fala. Tudo isso são informações que vão ajudar você a avaliar melhor o que é esse livro, o que ele te proporciona. Por que Deus, o Todo-Poderoso, fez questão de registrar a vontade dele em um livro. Então esse material é para que você possa ter essa visão. Independente se te passaram uma visão distorcida, tóxica, negativa da Bíblia, tudo bem, passaram, é o ponto de vista deles, mas agora eu quero te passar outra. Então não deixe que aqueles conceitos pré-concebidos atrapalhem você de fazer isso. O último que eu gostaria que você assistisse, esse é um pouco mais longo, mas vale a pena, antes de você ir para a próxima aula, é justamente esse daqui, ó, Alcorão e a Bíblia. A exposição de mitos e verdades inesperadas. Esse vídeo é impactante. É muito legal, tá? Para você entender a diferença do Alcorão, do islamismo, para a Bíblia Sagrada que nós usamos. Certo? Tira um tempinho, faça isso que vai valer a pena. Muito bem, deu para você entender o que nós analisamos até agora? São números, dados, informações, provas arqueológicas, históricas sobre a Bíblia. Vamos fazer um resumo então do que a gente viu nessa aula? Distribuição da Bíblia. Você viu que os números são impressionantes? A Bíblia completa está traduzida para, olha, hoje em dia, dados atualizados, 783 idiomas e parcialmente em 3.610 idiomas, alcançando 5 bilhões de pessoas, o que representa mais de 80% da população mundial. A origem do termo Bíblia vem do grego, tá, que significa livros, originalmente se referia a uma coleção de escritos, posteriormente passou a designar textos sagrados do judaísmo e cristianismo. Estrutura da Bíblia, dividida em 2 grandes blocos. Primeiro, Antigo Testamento, que é as escrituras hebraicas, tá? 39 livros, e o Novo Testamento, escrituras gregas cristãs. Na versão católica há um total de 73 livros. Depois você vai entender os porquês também sobre isso, tá? Que são alguns argumentos que muitos tentam, não, porque olha, foi um grupo que eles queriam controlar a humanidade, aí eles se reuniram lá, eles falaram, olha, isso aqui vai entrar, isso aqui não vai. Tudo isso você vai ver aqui no nosso estudo, beleza? Depois, objetivo da Bíblia. Reconectar a humanidade a Deus, mostrando seu amor e revelando o plano de restauração do relacionamento entre Deus e os homens. E o próximo, provas arqueológicas, evidências arqueológicas que corroboram com os relatos bíblicos, que incluem a estela de Tel Dan, que confirma a existência do rei Davi, o cilindro de Ciro, que apoia o retorno dos judeus
do exílio babilônico mencionado na Bíblia, o ossuário de Caifás, que confirma a existência do sumo sacerdote Caifás, os rolos do Mar Morto, que é a preservação dos textos bíblicos hebraicos, que dá para a gente confiar, e a inscrição de Pilatos, que prova a existência de Pôncio Pilatos. Ok? Então esse foi um breve resumo aí da aula de hoje. Vamos fazer as conclusões agora com as perguntas para você responder, tomar nota aí das informações. Então vamos lá. Por que foi importante para você analisar o tema, a autoridade da palavra de Deus? Primeiro vídeo, tá? Tem mais 3 ainda. Por que foi importante? Coloca aí do seu jeito. Segunda pergunta. Conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial ou teve dificuldades em assistir a aula dessa forma? Tá? Coloca aí também. Terceira pergunta. O que você achou das provas arqueológicas que comprovam um relato bíblico? Coloca, expresse-se, coloca para fora, invista esse tempo. Quarta pergunta. O que você achou da visão geral ilustrada do Velho Testamento e do Novo Testamento, lá nos vídeos que eu te passei? Você viu a importância de você assistir aos materiais em anexo? E a quinta pergunta, como essa aula mexeu com você? Quais foram os insights ao assistir essa aula? Coloca por escrito também. Beleza? Bom, agora eu gostaria de falar para vocês que se você quiser apoiar o meu trabalho, certo? Através de uma contribuição, através de um valor financeiro, você pode também, você tem essa oportunidade, tá? Isso eu vou reverter esse valor para poder me ajudar a levar isso, certo? Para mais e mais pessoas. Então tá aí o número do Pix, ó, o grande segredo revelado, o movimento Deep Reconnection. Tá aí o QR Code, é só você apontar o teu celular. Se você desejar e fizer esse donativo, te agradeço muito desde já, ok? Então vamos lá. Agora, vamos fazer uma breve consideração agora também. A autoridade da palavra de Deus é o que nós acabamos de ver, né? Dados interessantes sobre a Bíblia e os outros livros sagrados, 5 provas arqueológicas surpreendentes que comprovam os relatos bíblicos e uma visão ilustrada sobre o Antigo e o Novo Testamento, certo? Os últimos lembretes para você poder acessar essa apostila, os links, aí abaixo desse vídeo vai ter o link do portal da Eduz, ok? Se você quiser compartilhar, certo? Já se sentir pronto para compartilhar, faça isso para que nós juntos possamos ajudar mais pessoas a conhecer sobre o grande segredo revelado. Os exercícios acima faça, tire um tempinho para fazer e o grupo lá no Telegram, beleza? Só você clicar lá e entrar dentro do nosso grupo fechado, tá bom? Próxima aula, Ronaldo, vai ser a parte 2 da autoridade da Bíblia. Lembra? Nós vimos a parte 1 com alguns números, agora a parte 2. O conceito de certo e errado, certo? E as leis morais dos tribunais e a sua relação com Deus. Isso é muito legal, essa aula, tá? O surgimento do conceito de certo e errado. Um estudo profundo. Você vai ver de onde vem isso. Por que é interessante? Porque hoje, repara no mundo, com essas divisões, eles tentam dividir. Eles tentam mostrar para as pessoas que não tem certo e errado. Você escolhe o que é certo e errado. Isso é um equívoco. Porque você vai ver que você não está jogada sozinha. Você não foi jogado aqui nesse lar terrestre. Você tem um Pai, um Criador, Deus Todo-Poderoso. E Ele nos dá instruções maravilhosas sobre certo e errado. E isso entrou, inclusive, isso está no coração da humanidade. Deus colocou lá. E nós vamos nos aprofundar nesse sentido. Não tem como a pessoa negar. Claro que elas vão continuar negando, mas se as pessoas fossem honestas consigo mesmas, com aquilo que elas estão sentindo lá dentro, elas iriam ver quem colocou isso dentro de mim. Foi a explosão? Foi o Big Bang? Jamais. E você vai ver isso, ok? A origem das leis morais dos tribunais e sua relação com Deus. Essa aula está espetacular. Eu espero que você esteja gostando, tá? Do fundo do coração eu desejo que Deus abençoe você e sua família, certo? E que esse conhecimento realmente possa fazer diferença na sua vida e na vida das pessoas que você ama, ok? Agora vamos concluir esse estudo com uma oração final, beleza? Amado Deus, Criador do céu e da terra, mais uma vez dobramos nossos joelhos em respeito à sua autoridade e à sua posição, Pai, como nosso Criador, como nosso Deus, como nosso Pai amoroso, e agradecemos profundamente o fato de termos usado nosso tempo para estudar sobre a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, sobre dados importantíssimos que nos ajudam a ver o que o Senhor fez para preservar a Tua Palavra, para beneficiar toda a humanidade.
Obrigado por teu carinho, obrigado pela forma como o Senhor fez e que essa mensagem possa realmente tocar o coração das pessoas sinceras que estiverem assistindo, que estiverem ouvindo a essa aula, Pai. Atue no coração dessas pessoas, que eles possam enxergar algo maravilhoso que vem da tua palavra sagrada, que eles possam entender realmente quem o Senhor é, quem é o teu filho, qual o teu propósito. E como nós temos uma grande oportunidade de fazer parte por toda a eternidade desse propósito maravilhoso. Por isso, abençoe a vida de cada pessoa que estiver ouvindo a essa aula, a essa oração, Pai. Abençoe não só em sentido espiritual, mas abençoe fisicamente, abençoe poderosamente a nível de saúde, Pai. Se essa pessoa talvez estiver passando com um problema, que ele, em nome de Jesus agora, sinta o teu poder atuando, restaurando todo o teu sistema celular, restaurando o teu problema, independente do nome, Pai. Que ele possa entender que o seu corpo, que o corpo que foi projetado pelo Senhor é maravilhoso, é perfeito. Embora estejamos na condição que Adão e Eva nos colocou, mas ele ainda continua respondendo de uma forma muito poderosa. E o seu poder atuando pode fazer milagres como tem feito, Pai. E nós cremos nisso em nome de Jesus. Por isso, abençoe a vida, a saúde, a prosperidade de cada pessoa que estiver agora usando o seu tempo para poder aprofundar o seu conhecimento na tua palavra. E é no nome de Jesus que nós agradecemos de coração. Amém.